Beleza, Lucas. Valeu, brother. Fala, Daniel. Bom dia, meu brother. Bom dia. Como é que tá aí? Beleza. Tá escutando? Tudo certo? Show. Pessoal, vocês estão ouvindo o Alexandre, Ana, Lucas, Luciele. Dá um joinha aí, só pra gente ter certeza. Pô, aí você fez inveja em mim, Alexandre. Com esse cafezinho aí, hein? Nó, sensacional, velho. Cheguei Ah, na correria aqui com a Heleninha e não fiz o meu. Bom dia, Beethoven. Beethoven tá ouvindo bem o áudio. Beethoven direto de Abu Dhabi, Emirados Árabes. ó, bem-vindo, velho. Beleza. Que bom que a Ana galera está escutando Jiu-Jitsu. bem. Bom, aproveitando que já estão todos, né, entrando e o som tá ok. Enfim, primeiramente, Alexandre, obrigado pela presença na live, a disponibilidade aí que você ofereceu. Eu sei que nesse momento aí a sua vida também está muito corrida, com palestras, trabalhos online, assim como eu participei da aula que vocês deram no começo da Uhum, semana, que foi engrandecedora. Eu show. separei uma folha para cada um de vocês, eu É enchi a mesmo? folha de conteúdo, tem 4 folhas de conteúdo, e foi muito engrandecedor. E obrigado mesmo pela presença, a disponibilidade de sempre. E eu gostaria que você se apresentasse, né? Lembrando que essa live a gente está fazendo ela agora, ela também vai ficar durante 24 horas, e depois também eu vou subir a live no meu canal do YouTube, então para o futuro Uhum. próximo, né, outras pessoas também virão assistir. Então, Alexandre, se apresenta um pouquinho para a galera te conhecer, quem não te conhece ainda, e saber a qualidade do seu trabalho, por isso até que eu te convidei. Eu só É. convido pessoas boas. Meu nome é Alexandre Osório, sou da empresa Estímulo de Ideias, né? Estou no mercado aí de gestão desde 2006 para 2007, no mercado propriamente de gestão, formei educação física, fui professor de MBA da PUC, na matéria Estratégia de Vendas e Políticas Comerciais. Já realizei trabalhos aí com vocês, né, nos Estados Unidos, Peru, Argentina, aqui no Brasil. Né? Hoje eu estou cursando filosofia, mas não faculdade, né, pela Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia de conduta, a maneira clássica. Você tem uma ideia, o meu professor tem 21 anos de escola e está no 4º módulo, são 7. Então, é uma escola fenomenal que leva a gente a nível de conduta. Né? Então, a gente saiu do sistema e foi. Eu saí do sistema e fui para uma escola que realmente faz você se entender como ser humano. Você não é um número. Tanto que todo mundo lá são voluntários. Né? Até o professor paga, para você ter uma ideia, ele não recebe nada, voluntário. Mas é uma escola que está me trazendo muitos conhecimentos, massa hepática de PNL, vários cursos, né? Graças a Deus. E o mais importante, né, cara, o aprendizado do dia a dia da vida e ajudando as pessoas. Né? Com Eu certeza, acordo Alexandre. todo dia para isso. Né? Todo Com dia. certeza. 100% do meu tempo para ajudar as pessoas. Uma coisa que eu acho interessante, eu até gostaria que você explicasse um pouco, na verdade, assim, a live, como você também é um grande entendedor da área fitness, né? Esse é um mercado que você atua já há muitos anos, você Uhum. tem extrema excelência e competência em falar disso, mas nessa live de hoje, especificamente, eu não gostaria muito de focar só exatamente no fitness. É claro que, Claro. eu já ia falar of course, já misturando aqui, ó. É claro Uhum. que muitas das pessoas que irão assistir, elas irão assistir porque já tem um contato comigo no mundo fitness, no mundo de lutas, mas outras pessoas também, eu gostaria que você abrisse os olhos, já que eu vou Certo. subir até o título aqui também da nossa live de hoje, é uma análise comportamental no mercado das vendas, né? Uhum. E como eu falei, eu tenho certeza que você vai trazer inúmeros exemplos da área fitness, mas como o nosso objetivo também, assim como o seu, é ajudar pessoas e o meu, através das lives, é propagar o conhecimento, eu gostaria também que, de vez em quando, você desse alguns insights para as pessoas que não são necessariamente voltadas para a área do fitness, porque quando nós falamos Uhum. em vendas, todos nós somos vendedores. Quem trabalha com manicure, quem trabalha com uma oficina mecânica, quem trabalha com Isso. personal trainer, todos nós somos vendedores, né? Até quando a gente está ali no relacionamento, querendo conhecer uma pessoa, namorar, é uma menina e a menina quer namorar o cara, nós estamos, de certa forma, mostrando tudo aquilo que a gente tem de bom. Ninguém vai querer mostrar Uhum. somente o lado ruim. Então, de certa forma, é uma venda.
Nós estamos sempre nos vendendo, né, nesse contexto. Então, como eu sei que outras pessoas fora da área fitness também vão assistir a live, eu gostaria que também de vez em quando você desse essa sacada. E eu queria que você falasse também um pouquinho de como a gente se conheceu, que foi na academia do Vitor Belfort, né, há alguns anos atrás. Qual o papel que você exercia lá, que isso, na verdade, vai ser até uma introdução também de um dos assuntos que a gente vai discutir aqui hoje. Show. Vamos lá. Todo mundo está assistindo, né? Sugiro que manda, tem uma setinha embaixo aí, ó. Manda para umas 5, 10 pessoas, né? Que vai ser um assunto bem profundo, tá? Que a gente vai discutir aqui. Então, manda setinha aí para as pessoas que têm negócios, né? Seja personal, nutricionista, fisioterapia, tem uma clínica, tem uma empresa, não importa, né? É negócios, manda lá, tá? E pessoas que precisam de ajuda também. Porque a live claro. Tá só começando, galera. Dá tempo de a gente fazer isso aí. E são assuntos, né, que vocês aí vão compreender da maneira mais profunda, tá? Eu gosto muito de provocar mentes. Conheci o Daniel, salvo engano, 2015, 2016, não foi? 2015, eu acho. 2014, 2015, lá na academia do Vitor Belfort, né? Eu fiz um trabalho de gestão com eles, na parte de vendas, na parte de marketing, atendimento ao cliente, planejamento estratégico. E de lá para cá, eu e o Daniel, né, construímos aí um propósito de vida, não só de amizade, acho que o propósito vai muito mais além do que isso, né? A gente poder aí se elevar no mundo, né? O Daniel está nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil, mas a gente sempre mantém contato aí. O Daniel já levou 2 projetos, né, do comportamento e negócio, foi muito bacana, né? Então essa jornada aí que a gente se conheceu, né, trouxe para a gente aí uma experiência de vida, né? Não somente de negócios, mas principalmente de experiência de vida. Dentro desse mercado, Daniel, que a gente está trabalhando hoje, né, que seria a parte do ser humano, né? Porque o ser humano é que comanda os negócios, né? Eu não posso falar de negócios se eu não sei quem são as pessoas. Eu não posso falar da minha conta bancária se eu não sei quem eu sou, né? Tem uma frase que eu utilizo que é assim: tudo na vida de qualquer pessoa, financeiro, bens materiais, profissão, seja empreender ou empresário ou trabalhar para alguém, seja o que for, todos os pilares. É um modelo mental da pessoa, entende? Então, a pessoa tem determinado bem material, tem determinado salário por mês, é um modelo mental que possibilita aquilo. Né? Se você for pegar uma pessoa hoje, esse cara aqui, né, o Rei Dalio, né, é um fenômeno esse cara, né, tem um princípio, sensacional, o cara é bilionário, porque o modelo mental propiciou isso, porque ele mora no mesmo planeta que a gente, né, tem as mesmas 24 horas, né, só que ele utiliza a mente dele para momentos com muito mais produtividade. Ele sabe encarar a vida com mais, né, vamos falar assim, com mais conduta, né, de um verdadeiro empreendedor. Então, quando a gente começa a compreender isso, né, eu falo assim, pô, então a minha conta, meu modelo mental a minha vida é meu modelo, minha vida moral do modelo mental a minha profissão é meu modelo mental todo dia você acorda pelo aquilo que você acredita, mesmo que seja uma fantasia, né? Que a fantasia leva ao delírio. Quando a gente sonha, a gente leva ao quê? A esperança, a força de vontade. Então, muitas pessoas hoje, Daniel, acordam, infelizmente, para trabalhar no que não amam. Então, quando a gente fala de vendas, eu não posso gerar numa pessoa uma expectativa de ela vai ganhar muito dinheiro se o modelo mental dela está vibrando, né, muito na parte inferior do que aquilo que eu estou conversando com ela. Aí as coisas não se conectam, entende? É a mesma coisa se eu quiser escutar uma rádio antena 1, só que eu estou conectado na Jovem Pan. A frequência Jovem Pan nunca vai conectar na antena 1. Caso eu queira escutar a antena 1, eu tenho que ir para a antena 1. Entende? Se eu estou ganhando, vamos falar nos Estados Unidos, $1.000, eu quero ir para 20, cara, eu preciso me conectar na energia dos 20. É fazer acontecer. É dentro daquele cenário você abraçar a causa, compreender quem que você é, porque as pessoas são os maiores sabotadores, né, dos seus próprios sonhos, infelizmente. Conhecer quem que você é, enxergar uma oportunidade bela, boa e justa dentro do mercado e ir para cima. E planejar. Né? Nós estamos num momento hoje, eu tenho uma turma, né, você conhece comportamento e negócio, que hoje está online. Um dos primeiros slides que eu coloquei nessa turma 12 agora, né, que finalizou ontem, foi o seguinte: antigamente a gente tinha 30 dias para botar um projeto em prática, 30 ou até mais. Hoje, galera, é 24 horas.
Em 24 horas, já tem que botar o projeto para rodar. Você faz... Engraçado, desculpa te interromper, Alexandre, Pode porque falar. interromper seu pensamento. Eu comentei isso exatamente agora há pouco com um amigo meu. Eu tenho recebido, só essa semana, eu recebi mais ou menos 3 ou 4 mensagens, né, de pessoas diferentes. Poxa, Daniel, eu tive uma ideia, e a ideia é X, a ideia é Y. Qual o feedback que eu procuro passar para as pessoas? Eu tenho recebido essa demanda, né, as pessoas querendo compartilhar comigo ideias, projetos, mas eu falo, olha, bacana, eu suporto, obviamente, mas coloca no papel, começa a produzir, já que a ideia, né, foi sua, porque então você tem um modelo da ideia. Claro. E as pessoas, como você falou, são as próprias sabotadoras delas mesmas, elas veem o quão trabalhoso é você realmente colocar a ideia em prática, né? Então, ter ideias é excepcional, é muito bacana, o mundo hoje gira em torno de ideias, mas, por exemplo, nos últimos 30 dias, vamos arredondar a quarentena para 30 dias, no último mês, quantas ideias os 7 bilhões de pessoas tiveram no mundo? Quantas foram colocadas no papel e quantas estão sendo executadas agora? Cara, sei lá, 5%? 3%? Nem isso, cara. Então, isso. Não basta, galera, ter somente ideias. Nós precisamos startar as ideias, começar as ideias, para que aí sim a gente consiga desenvolver, agregue os parceiros e consiga trabalhar em grupo ou com parceria para que as ideias elas se desenvolvam. Não basta apenas ter ideias, porque de ideias o mundo já está cheio. E como? Eu vou até mandar aqui para uma galerinha, vou até clicar aqui, ó. Convidar o pessoal para a live. Só um minutinho, galera. Questão de 10 segundos. Pronto. Vamos lá. O que são as ideias, Daniel? A ideia, de acordo com Caibalion, que são os princípios herméticos, você tem uma ideia, a Rede Globo estuda isso fortemente para manter a gente vidrado naqueles programas, o cinema estuda isso, né? São as 7 leis do universo. O primeiro é o mentalismo, tá? O primeiro princípio hermético. Você tem uma ideia, todos os bilionários sabem disso, tá? Até o Rei Dalio comenta isso no livro, da maneira não profunda, mas ele fala desse plano mental inicial. Tudo que está no plano das ideias precisa ir para o plano concreto, ok? Senão, só uma ideia. A ideia é a estratégia, ok? A ideia é a conexão da mente feminina com a mente masculina, né, que gera fecundação, e coloca em prática, tá? Então, ideia que é estratégia tem que vir para onde? Para o planejamento estratégico. Do planejamento estratégico, prototipação, etc., vem para a execução. Aí você vai testando ela. Depois da execução, você tem a análise de métricas, né, os indicadores, para ver se o negócio foi legal. Aí você volta lá no início e fala, o que eu errei a partir desse resultado que eu tive, o que eu posso melhorar. Às vezes você teve um resultado tão bom que você tem que analisar os erros também, porque ele poderia ter sido melhor. Então é uma sequência, tá? Só que quando as pessoas começam a colocar essas ideias, tentam colocar essas ideias em prática, sabe como é que elas colocam? No plano visual, chamado elo com futuro, visual construído. Eu vou compartilhar uma imagem com você aqui, ó, que eu vou explicar. Tá dando para ver? Tá dando para ver. Ok, então esse é o sistema de representação mental, tá, que pode ocorrer na cabeça da pessoa, sem ela saber, sobre determinado projeto. Ou seja, eu tenho uma ideia, um estímulo. Eu tenho um visual construído, lá no elo com futuro, lá na frente, e vejo a ideia sendo colocada em prática. Isso é mentalmente. Na maioria das vezes, eu gero uma frustração, eu gero uma ansiedade, porque a ideia vai exigir de mim muita coisa, né? Muita. E eu começo a ter esse visual construído, tá? Antes do visual construído, eu tenho o AID, que chama diálogo interno. Nós conversamos com nós mesmos de 300 a 1.000 palavras por minuto sem abrir a boca, que é o diálogo interno, ok? Esse diálogo interno, ele aumenta o visual construído. Tipo assim, nossa, vou ter que dormir mais tarde, vou ter que ler livro, não vou ter que arriscar, não vou ter que investir 10 mil reais, nossa, vou ter... E começa a conversar com ele mesmo. E gera um visual construído da situação futura, que aumenta o diálogo interno. E dá um sistema de incongruência, que é o K negativo.
E isso gera um looping, entende? Tem gente, Daniel, que fica no looping anos, e não coloca nada em prática. Porque ele já cria um sentimento de ansiedade, ok? Uma emoção, né? Um sentimento de ansiedade, que gera nele uma angústia, que vai fazer o quê? Que ele gera uma procrastinação. Ele não coloca nada em prática. A ideia pode até vir, né? Mas o sistema de representação dele leva ele para o futuro e gera uma ansiedade e ele vai lá e recua. O que ele tem que fazer? Quebrar o looping. Por exemplo, emagrecimento. A pessoa tem um planejamento de emagrecer. Só que ele visualiza as coisas acontecendo, só que ele visualiza errado. Aí gera um looping de novo. Tanto que emagrecimento hoje, né, quem trabalha na área aí, vai saber o que eu estou falando, gente, emagrecimento não é dieta e não é atividade física, é quebra de conflito. Enquanto não resolver o conflito, não vai ganhar 20 mil, receber, né, ninguém ganha nada, receber 20 mil dólares por mês, 30 mil, 40, não é só o planejamento, é quebrar o conflito. Se a pessoa não quebra o conflito, não adianta, cara, porque o conflito está no modelo mental dele, entende? Então, quebra esse conflito para ele começar a poder caminhar. Essas pessoas, você vê hoje, Bob Proctor fala muito disso, né? Pessoas que faturam milhões, cara, nem estudo tem. Então, não é o estudo, é o modelo mental. É o modelo mental de levantar e fazer assim, cara, eu vou lá fazer acontecer. Agora, Entende? Alexandre, já tem algumas perguntas aqui, vamos interagir com a galera também. Tá. Esse entendimento todo que você deu das ideias e do grau o quão trabalhoso é, né? As pessoas ficam somente no campo visual das ideias e elas começam a entrar em conflito com elas mesmas. Então, qual é a dica prática, uma, duas, três dicas? Qual é a visão superficial que você pode dar para essas pessoas, pode comentar para elas aqui agora de uma maneira bem eficiente, que nesse momento de quarentena que nós, né, vivemos, pessoas que têm, independente do business, se é academia, se trabalha com limpeza, se trabalha na oficina mecânica, se tem uma gráfica, se trabalha com cuidados com a saúde, para que as ideias realmente, quais são os primeiros passos para que as ideias saiam do campo visual, da mente, e comecem a entrar para o campo prático. É ela colocar no papel, é ela gravar ela mesma falando as ideias, enfim, estou chutando, tá? É um brainstorm. Tá. Quais são as ideias? Quais são os step by step? Ok, vamos lá. Eu vou parafrasear Elon Musk. Tá? Tem um vídeo dele que chama Elon Musk contra todas as possibilidades. Sensacional o vídeo. Tá? Tem uma parte que o cara pergunta assim para ele, cara, como é que você conseguiu isso tudo? Você formou em quê? Né? Falou, cara, eu sou formado em física, não sou formado nessas coisas que eu faço hoje. Então, como é que você conseguiu? Eu li muitos livros e converso com pessoas inteligentes. Entende? Eu leio muitos livros e converso com pessoas inteligentes. Se você tem uma ideia, cara, só que sua mente ela não é preparada para o sucesso da ideia, não adianta. Não vai. Então você precisa ler livros que vão te gerar sinapses, você precisa ter aquela força de vontade, não um esforço, tá? Força de vontade de pegar e colocar em prática, fazer mini planejamentos. Por quê? O cérebro, ele entende por marcos fracionados e não marcos grandes. Então, se eu falo assim, cara, eu quero ganhar 20 mil dólares por mês. Se você deixar só o 20, gera ansiedade. Você não sabe como. Cara, beleza, primeiro mês eu vou aumentar 800 dólares. No segundo, eu aumento mais 1.000. Depois, 1.000. Vou aumentando. Só que os 800 dólares, o planejamento vai ser para 800 dólares, não para 20 mil dólares. O que vier a mais é mais. Um é um. Um mais um é sempre lucro. Né? Sempre um é lucro. Então, eu vou planejar gradativamente. Pessoas que têm um nível ansiogênico muito alto e pessoas que não compreendem quem elas são, elas ficam vulneráveis ao sistema. Né? Então, o que é o sistema? O sistema chega, percebe a vulnerabilidade das pessoas e começa a jogar um tanto de lixo mental na cabeça delas, nas redes sociais, para elas terem aquele carro, serem ricas, etc. Só que ele não sabe quem é a pessoa, mas ela sabe que a pessoa tem as suas fragilidades e ataca na fragilidade dela, que a gente chama de eu animal. O eu animal, que é o quaternário, não vou falar isso aqui agora, que é um pouco complexo, ele faz a gente a todo momento, né, querer mais, mais e mais, saciar a fome, né, para acordar de novo com fome. Só que a gente não vai com consciência, vai inconscientemente. Tá? Então isso prejudica as pessoas, aflorar demais o animal sem saber quais são as suas virtudes, seus valores, você precisa colocar dentro daquele projeto.
né? A mente, o cérebro, leva a gente para 3 pontos: estar limpo, descansado e alimentado, a todo momento. Por isso que a gente chega em casa e fala assim: vou comer alguma coisa, tomar um banho e descansar. Então a mente leva a gente a todo momento para a zona de conforto. Só que eu coloco 3 pontos fundamentais depois desses 3, que é ter força de vontade, disciplina e resiliência para fazer acontecer, junto com o planejamento. Se você junta isso tudo, estando limpo, alimentado e descansado, cara, ninguém te segura. Ninguém te segura. Então, uma ideia, cara, ela precisa ser planejada gradativamente. Mas são passos fortes, entende? Todo mundo que está se contando nessa live pode aumentar o faturamento até o final do ano, mesmo na crise, em pelo menos 40% do que está ganhando hoje. Só que tem que ter pensamento estratégico. Se uma pessoa vamos botar 5 anos atrás, ela está igual ou 10% a mais ou pior do que ela ganhava antes, tem alguma coisa acontecendo muito séria na vida dela. Ela não está compreendendo isso. Então não tem evolução, porque é o sistema mental que não está deixando. Porque o sistema mental, né, leva a gente para onde? Né? Autossabotagem. Então, entende? Então as possibilidades a todo momento acontecendo. Tem pessoas hoje, né, que quebraram, mas daqui a um ano os caras vão estar ganhando 100 vezes mais. Porque são caras que arriscam, eles sabem o quebrar faz parte, porque eles arriscam. Como Geraldo Rufino, é um grande exemplo. Isso, Geraldo Rufino. Pô, sensacional. Alexandre, Então, deixa eu só fazer umas perguntas aqui. A galera tá mandando muita pergunta e eu quero ter essa interação com a galera. Desculpa te interromper mais uma vez, mas vamos interagir com a galera. Pessoal, vamos mandar as perguntas aqui na caixinha aqui embaixo, tá? De interrogação, que eu consigo disponibilizar para todo mundo a pergunta. O Beethoven está perguntando qual a sua visão da importância das redes sociais em um negócio hoje em dia. Uma resposta bem rápida aí para a gente, Alexandre, porque tem muita pergunta. Tá. A parte do vídeo aqui que o Leonardo perguntou é Elon Musk contra todas as possibilidades. Vamos lá. Rede social, gente. A rede social ela é fenomenal, tá? Desde que você entenda que o filtro é fundamental, tá? Filtrar o que você está recebendo de informação. Sempre que você vai fazer um projeto para um cliente, entenda que ele está recebendo milhões de informações, assim como você. Ele fica perdido, ok? Porque é tudo igual, né? Você vê lá, todo mundo quer vender alguma coisa. Se você for na construção dele como ser humano, a probabilidade de conectividade pode ser muito maior. Regis Moraes escreveu um livro chamado Ecologia da Mente, que ele fala disso. A gente recebe lixo mental 24 horas por dia. Então, se você chega numa rede social, entrega o que todo mundo está entregando, você vai ser mais um. Quando tudo é igual, a única variável que vai fazer a diferença é o preço. Porque tudo é igual. Então, o que me torna um diferencial competitivo? Né? Quais são os diferenciais competitivos que eu tenho? Então, eu tenho que entender diferenciais competitivos e ir para a rede social da maneira inteligente. Ok? Não como está fazendo, a galera está fazendo, né? Entregando, né? Tá um bombardeio. Eu atuaria hoje, Alexandre, para nichos. Eu não iria na massificação nesse momento. Ok? Porque massificação tem muita gente já fazendo, eu iria para nicho. Nicho, exemplo, vou até parafrasear o professor Léo Cabral, né? Quantas mulheres vão casar esse ano e estão desesperadas porque não pode ir para a academia emagrecer? Entende? Olha a ansiedade e a angústia dessa galera. Cadê o profissional que está lá, nutricionista e personal, fazendo um planejamento específico para mulheres que vão casar? Você vai casar? Não. Então você não pode entrar nessa mentoria. Não pode. Não pode, cara. É para isso. Eu tenho outro produto. É esse aqui. Mas esse é para mulheres que irão casar. Entende isso? Engraçado você falar isso, porque ontem eu tive uma reunião de mais ou menos 1h30 com um cara de marketing. Um amigo meu, trabalha ele e a esposa juntos, ele falou exatamente isso, a importância de agora, nesse momento, as pessoas trazerem a perspectiva do nicho. E aí, coincidentemente, ontem, depois que eu saí dessa reunião, eu estava aqui à noite já em casa, eu entrei no Instagram, tem um grande amigo meu, Guilherme Machado, postou um vídeo falando sobre isso, para que nós possamos e tenhamos a inteligência e a estratégia de criarmos nichos em nossa profissão. E hoje você, mais uma vez, são pessoas diferentes, nenhum de vocês se conhecem, 3 pessoas falando, 3 pessoas referências, galera, para todo mundo que está aqui na live ou que vai assistir depois.
3 profissionais que eu conheço de ontem para hoje falando a mesma perspectiva, criar nichos. São nos nichos que nós vamos conseguir aumentar, estipular o valor do nosso serviço, o valor do nosso, né, do nossa prestação de serviço, independente da área que você esteja. Porque, como o Alexandre bem falou hoje, se você, ou se nós massificarmos, né, generalizarmos, a única forma de disputar vai ser pelo preço. E isso ninguém quer. Isso, na verdade, para quem quer ter uma vida financeira melhor, e ninguém tem essa ideia de sempre querer baixar o valor do seu produto, do seu serviço, para conseguir o sustento. A ideia é totalmente o contrário. Nós temos hoje, Daniel, infelizmente, uma sociedade, vamos falar 90%, 95%, até 97%, né, que tem aversão ao dinheiro, tem aversão ao sucesso, entende? Uma pessoa que tem aversão ao dinheiro, mesmo ela querendo muito, que é o eu animal aflorado, o que ela vai conseguir? Cara, praticamente ilusões, né? O que é ganhar dinheiro, cara? Ganhar dinheiro é você se desprender dele. Se você põe uma meta de 20 mil, agradece, desapega e continua planejando. Não foca os 20 mil não, cara. Eu acordo todos os dias apaixonado pelo processo e não pelo dinheiro. O dinheiro é consequência, entende? Se eu fiz um projeto e chegou 7 vezes a mais do que eu planejei, sensacional. Se veio negativo, sensacional também. Eu agradeci aquilo, fiz uma análise do que eu errei e vou fazer um novo projeto. Entende? Dentro do mesmo projeto. Então, analisar a quem é você em cada parcela aí da sua parte financeira, profissional, como ser humano, é fundamental. Então, porque tem um documentário do Netflix chamado 3%, né, que ele fala o seguinte: a cada 100 pessoas, 3 obedecem, 97, 3 mandam, 97 obedecem. 97 nunca terão sucesso e 3 terão. Isso é uma estatística mundial. Você tem uma ideia, eu escutei isso em 2001. Netflix fez isso tem que 5 anos, eu acho, 4, 5 anos. Então, em 2001 que eu escutei, cara, já vinha falando sobre isso. Então, é 97% que são manipulados para não funcionar. Então, você tem que se desprender do sistema, né? Ir para o belo, bom e justo, nos 3%, é pensar estrategicamente, ser apaixonado pelo processo e não pelo dinheiro. Não adianta hoje uma pessoa que está escutando aí, vamos supor, ela tem um salão, ela é manicure, tem um espaçozinho dela ali. Beleza. Se ela ficar pensando somente como manicure, ela vai morrer como manicure. Né? Então ela tem que pensar como uma empreendedora. Porque ela está vendo uma coisa ali que às vezes ela pode sair da caixa e implementar novas ideias. Ela pode ter um processo de inovação ou de novidade. Inovação é inovar dentro do que eu faço hoje. Novidade é trazer uma coisa que eu nunca fiz. Entende? Aí trazer essas possibilidades para onde? Para o modelo mental e para o mercado. Que bacana, eu sei que você falou, Alexandre. Ir planejando isso. Que bacana, eu sei que você falou. Pode Inovação falar. e novidade. Repete para a gente, por favor. Achei interessante. Tá? A inovação é quando você tem um modelo de negócio atual, você pega esse modelo, implementa alguma coisa agregada. Tá? Você está inovando dentro do seu atual modelo. E uma novidade, você está trazendo uma coisa que ninguém está fazendo. Você nunca fez. Né? Fora daquele modelo de negócios. Tá? Ele pode estar até dentro do seu negócio, mas é uma novidade que está chegando. Você não está inovando. Por exemplo, eu vou dar um treinamento de 1 hora, né, para o meu aluno. Não, vou dar um treinamento de 30 minutos. Porque eu vendo o resultado, eu não vendo o tempo. E 30 minutos funciona, todo mundo sabe disso. Baixo volume, alta intensidade. Né? Beleza? Então eu inovei. Beleza? Eu inovei. Ah, não, eu estou trazendo um curso comportamental para mulheres que querem emagrecer. Não é uma aula de treinamento físico, é uma aula de treinamento mental. Isso é uma novidade. Entendeu? Bacana. Alexandre, para as Mais pessoas que estão perguntas? assistindo a live, Quero mostrar para vocês alguma coisa sobre... enquanto você procura, posso fazer uma pergunta? Pode. Independente do business, independente do tipo de negócio que todos aqui estão assistindo a live, como, né, já que você é um grande entendedor e tem uma expertise em análise comportamental, né, das pessoas, quais as dicas que você dá para a gente abordar um cliente? O que o cliente espera, emocionalmente falando, psicologicamente falando, no primeiro encontro que a gente tem com o cliente? Qual é a âncora que eu não posso deixar escapar no primeiro momento? Isso é bom porque talvez eu até quero mesmo generalizar, porque existem pessoas aqui de diferentes business, né? Diferentes negócios. Então,
O que eu não posso, Alexandre, Aham, deixar de fazer tá. nesse primeiro momento com o cliente? Tá. Primeira coisa, quando o cliente chega, vou dar minha opinião, tá? Ele quer comprar um serviço, um produto seu, inconscientemente ele fala assim, cuida de mim, tá? O cara que chega na academia, por exemplo, ele não quer pagar um plano. Ele quer que você cuide dele e faça ele ficar. Inconscientemente, silencioso, ele fala assim, me ajuda a ficar na academia. Entende? Eu não sou só um músculo, uma gordura, pelo contrário. Uma pessoa que vai, por exemplo, aí numa manicure, ela não quer só fazer a unha. Ela quer que você cuide dela. O maior desafio do profissional, Daniel, não é a hora que está prestando serviço, não. É o depois. Entende? Você dá uma aula hoje de 2 horas e as outras 22 horas? Como é que você vai cuidar desse cliente? Desse engajamento? Eu lembro que o Léo Cabral apresentou lá em Las Vegas, né, no congresso que teve, ele comentando, eu nem conhecia na época, mas eu estava lá, ele falou disso, o problema não é uma hora que o cliente treina, é as 24 horas, as 23 horas depois. E aí? E as 23 horas? Quem vai cuidar dele? Né? Então, para você levar o cliente dentro do seu serviço a longo prazo, que a gente chama de LTV, Lifetime Value, né? O tempo que o cliente fica com você, engajado, você precisa compreender quais são as suas necessidades como ser humano, que é os fatores biopsicossociais e espirituais. Se eu vou só no fator biológico, por exemplo, na atividade física, eu perco o cliente nos outros pilares. Né? Se eu vou só nas questões emocionais do cliente, por exemplo, psicólogo, eu perco as questões desses pilares e o cliente pode ser um cara de curto tempo no meu serviço. Tá? Então, eu acredito que seja compreender ele como ser humano. O que ele quer dentro do seu serviço? Será que é só aquilo ou tem mais agregados que você pode fazer? Qual que é o seu tipo de relacionamento antes, durante e depois da entrega? Né? Que profissional faz um mapa estratégico de experiência do cliente antes, durante e depois da entrega do serviço ou do produto? Se você tem isso muito claro, a probabilidade de ele gostar de você é muito grande. É o cuidar, cara. Né? No livro Napoleão Hill fala disso. Sempre ande 1 quilômetro a mais do que você vai oferecer. Uhum. Tá? Então, essa, Bacana. essa é a minha ideia sobre isso. Eu tenho uma pergunta aqui, ela Tá. é anexada, ela está dentro dessa pergunta que eu acabei de fazer. Em termos de abordagem, Alexandre, para nós aqui da live, que temos a nossa área de atendimento, a nossa área de prestação de serviço, existe diferença estratégica de abordagem daquele cliente que ele nos procura, ele chega no meu salão de beleza, na minha barbearia, na minha academia, comparado com aquele aluno que eu vou buscar, ou aquele cliente, aquele dono de uma clínica de fisioterapia, de reabilitação, um comércio, aquele que ele vai prospectar. Existe uma diferença entre essas pontes de tratamento para com o cliente, aqueles que nos procuram e aqueles que não têm nem atenção, talvez muitas das vezes nem pensaram em entrar na porta do nosso negócio, mas a gente consegue lá de alguma forma ter uma chance de prospectá-lo. Existe uma diferença de abordagem? Tá. Porque nesse É, momento, o que acredito eu, só para finalizar, o que pode acredito falar. eu, que muitas pessoas, isso é uma crença minha, irão fazer nesse momento de quarentena, principalmente quando acabar, é prospectar novos clientes. Isso é o que eu acredito. Né? Obviamente, todo mundo já tem uma base de clientela. Obviamente, as pessoas irão ali tentar o contato novamente, mas as pessoas elas vão batalhar muito por novos clientes, oferecendo aquilo que você comentou, novidades e inovações. Então, para que esses clientes que nós vamos atrás deles, prospectá-los, qual a diferença que você ensina para a gente? Tá. O cliente chega até você, ele já fez uma pesquisa inicial, seja por uma indicação, nas redes sociais, né? Gerou uma dor nele, ele quer resolver aquilo. Então, eu vou lá e procuro. Né? Vou dar um exemplo. Hoje eu quis comprar as cápsulas de café. O supermercado está R$ 18. Só que eu tenho costume de pagar R$ 12,98. O que eu fiz? Fui lá na Amazon e dei uma peneirada. E eu encontrei mais barato que o supermercado e com frete grátis. Então, vou lá e já economizei em torno aí de R$ 40. Eu comprei um conjunto de caixas. Entende? Então, o tipo de relacionamento que o cliente tem comigo, chamar a empresa Amazon, já está na minha cabeça. Onde eu vou? Então, eu já sei que ela existe. Quando uma pessoa não sabe que você existe, você precisa fazer barulho.
Então, os canais de comunicação, né, que é dentro do modelo de negócio, 9 blocos de encaixe, o canal de comunicação que vai levar a sua oferta de valor até o cliente, ele precisa compreender, você precisa compreender qual é o mapa de empatia desse cliente, o que, que ele ouve, o que, que ele sente, o que ele pensa, o que ele escuta, quais são as necessidades, suas dores. Desenvolver o mapa, aí você vai ter um planejamento estratégico para o cliente que não te conhece. O cliente que te conhece está com você, você tem que ter uma lifetime value de fidelização. O cliente que te conhece já saiu ou não foi até você, você precisa fazer um planejamento estratégico para que esse cliente vá até você. Ou seja, são 3 ataques diferentes. O cara que não conhece, o cara que conhece não está e o cara que conhece já está no seu serviço. Então, cada um desses, você precisa montar um planejamento. Agora, como, cara? Isso vai mudar a individualidade de cada pessoa. Temos uma Entende? Mas você precisa... especial na live. Desculpa aí, Ó, pessoal. a minha também está aqui, ó. Sensacional, né? É a famosa quarentena, né? Não tem pra onde correr, né? É quarentena. Entendeu? Mas, Então, assim... mas eu estou entendendo a sua visão. Tá? Por exemplo, tem um negócio, Daniel, chamado CAC, que quase nenhum profissional conhece, tá? Que é custo de aquisição por cliente. Se você não entender se o seu CAC está alto ou baixo, o seu serviço pode ser bom ou pode ser caro para você. Entende? Às vezes o custo para você trazer um cliente é tão alto, cara, que não está valendo a pena você vender aquilo. Então você tem que ter um CAC baixo e um LTV alto. O que é LTV alto? É a margem que ele fica com você e fidelizar aquele cara ali. O mais difícil, na minha opinião, cara, não é o cara chegar até você, é você reter ele. Entende? O que é reter ele? É você entregar um projeto muito legal, mesmo que ele saia depois para alguma coisa, ele volta para você. Ou ele fica com você durante anos. Às vezes ele saiu do seu serviço, determinada situação, mas você está enraizado na mente dele. Quando ele precisar, ele vai te procurar de novo. Entendeu? Então, o planejamento para o cliente que está atual, que está atualmente, que esteve, saiu, ou o cliente não te conhece, tem que ser diferenciados. Tá? A busca por ele. Tá? Aí são várias estratégias. Aí eu tenho que sentar com cada pessoa e identificar. Okay? Mas eu trataria dessa maneira. Entendi. Obrigado pela resposta, Alexandre. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Tá. Existe regra ou o que não devemos fazer no primeiro atendimento? O que não devemos fazer? Você deu ideias aí, você deu uma perspectiva de como nós devemos tratar o cliente, tanto aqueles que nós prospectamos, quanto aqueles que chegam até nós. Mas existe alguma coisa que o cliente espera não ouvir? Muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento em vendas e muitas vezes nós, às vezes, possamos, muitas das vezes, estar cometendo algum tipo de erro. O que você tem a falar sobre isso, Alexandre? O cliente, galera, ele quer ser escutado, tá? Tem uma frase até do Vale do Silício que é assim: não se apaixone, né, pelos seus serviços, se apaixone pela dor do cliente. Então, o cliente chegou, escuta, é escutativa. Né? Fala, Daniel, hoje é o nosso primeiro dia aqui na aula, né? Você vai passar por essa experiência, só que eu quero saber de você, o que você espera daqui para frente? Além da aula. Porque a aula eu vou dar para você de uma maneira extraordinária. O que você espera? Entende? Levar ele para um nível de consciência. Lembrando, tudo que é processo mecânico, mecanicidade, tem ausência de consciência. Entende? Então, preciso levar o cliente. Quando o cliente está mais consciente do que você está entregando, a junção é muito mais forte, cara. Muito mais. Conectividade, com certeza. Muito mais. Se ele não sabe o que está acontecendo, é um processo mecânico, cara, uma hora ele vai começar a comparar você com outra pessoa. Então, o que eu faço no primeiro atendimento? Escutar o cliente. O que você espera a partir de agora dos meus serviços? Né? Qual que são as expectativas? E muitas vezes eu preciso calibrar ele. O que é calibragem? Compreender o que ele está falando sem ele abrir a boca. Agora, eu quero te fazer uma pergunta que talvez eu já tenha cometido esse erro, tá? Tá. E não foi uma vez só. O que acontece? E eu quero que as pessoas também utilizem isso como aprendizado e transformem esse exemplo meu para a área de atuação de vocês. Eu sempre trabalhei muito com luta, talvez a maioria sabe disso, e sempre trabalhei com atleta de alto rendimento.
muitas mulheres, principalmente algum tempo atrás, quando eu ainda morava no Brasil, elas procuravam a aula de Muay Thai, certo? Para emagrecimento. Certo. Porém, aonde eu dava aula, dada as devidas proporções daquela turma que eu tinha, a turma era mais técnica, certo? Correto. Eu não tinha pretensão nenhuma de fazer circuito, exercícios funcionais, enfim. O que a grande maioria das pessoas na época estavam fazendo. Box fitness, Muay Thai fitness, não era a minha intenção. E o que acontece? Eu era bem sincero quanto a essa abordagem das clientes, que a maioria, 90% eram mulheres. E eu fui muito sincero, sempre fui muito sincero, porque eu não queria, optei por não ter aquelas clientes, porque senão elas iam acabar atrapalhando o rendimento e a minha atenção para uma turma que tinha um objetivo técnico. Uhum. E isso eu queria te passar, que na minha abordagem, eu realmente não tentei vender coisas que eu realmente não iria cumprir. Muitas das vezes eu nem quis ouvi-las, porque eu já havia filtrado que era o objetivo delas, era somente emagrecimento, e eu encaminhava, obviamente, ela para outros setores da academia. Setor de Entendi. ginástica, spinning, É, enfim. Então essa era a minha percepção. tá. Entendeu? Sempre que você tem uma necessidade mercadológica, eu tenho que compreender que eu não posso ir com os rótulos que a sociedade, que a vida colocou em mim, né? Então, por exemplo, você vai abrir um estúdio para alta performance, ok? Se você tiver uma demanda que é muito maior, concorda, tá? É muito maior, de pessoas que não são atletas, que querem vivenciar aquela experiência. Então, você vai fracionar os seus horários. Esse horário, atletas, esse pessoas que querem vivenciar a experiência. Entende? Então, eu faço um fracionamento por tipo de atendimento que eu tenho hoje, né? Então, você tem uma potencialidade muito forte aí no seu Muay Thai, no treinamento, no performance. Ok, você pode ter essa galera. Mas você pode ter lá 40% do seu tempo atendendo pessoas, cara, que querem emagrecer vivendo a experiência, pelo movimento, interatividade, né, pela conexão, relacionamento, né? Então, a primeira coisa a fazer, gente, é tirar os rótulos. Você pega uma manicure, por exemplo, um psicólogo, um fisioterapeuta, um nutricionista que está escutando isso aqui agora, se ele se titular só como isso, ele vai morrer só como isso, cara. Entende? Cadê as ideias para aflorar nesse atual momento? O que eu posso me reinventar agora? Olha que legal essa pesquisa que fizeram aqui, ó. Tá vendo? Sim, Até dá para ver. 2000 até 2030, né, o número de bilhões de horas trabalhadas nessas habilidades vão diminuir e algumas vão aumentar. As duas principais aí, ó, as primeiras, principais não, as primeiras, habilidades manuais físicas e habilidades cognitivas básicas. Elas vão diminuir, cara. É o famoso caixa do supermercado, entendeu? Que passa lá o produto, põe na sacola, acabou. Isso vai estar diminuindo muito, né? Olha que vai aumentar habilidades cognitivas estratégicas, habilidades socioemocionais e habilidades tecnológicas. Ou seja, bilhões de horas trabalhadas a mais até 2030 na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, se eu tenho hoje uma habilidade cognitiva, estratégica, socioemocional e tecnológica aflorada nesse momento, eu sou o cara que vou se destacar. Mas se eu sou o cara que tem habilidade cognitiva rasa e habilidade e habilidades manuais físicas, que é o padrão, cara, eu vou morrer rapidinho. Agora, Entende? Alexandre, qual o Ah, caminho que você pode orientar para essas pessoas que estão no momento só nas habilidades manuais? Ler mais, como você falou no começo da live, para quem não estava aqui ainda, interagir com pessoas inteligentes, estudar, se isso. aperfeiçoar em É isso aí. cursos. Seria esse o caminho mais ideal para essas pessoas? Daniel, tem dois pontos fundamentais que qualquer pessoa de sucesso ou quer ter sucesso, ela precisa compreender, tá? Que é assumir a responsabilidade e ter disciplina, tá? Motivação, cara, não leva a gente a lugar nenhum. Motivação é momentânea, tem pouca durabilidade. Disciplina e assumir a responsabilidade, cara, isso eleva qualquer pessoa. Qualquer um Muito que tiver bacana você aí, falar isso.
qualquer um que estiver nos Estados Unidos aí, ou aqui no Brasil, se você quer ganhar R$ 10.000 a mais, ou US$ 10.000 a mais, até o final do ano, né, uma projeção, depois continuar com os 10 mil a mais para mais, cara, se você assumir responsabilidade, disciplina, acabou. Pode ver a dificuldade que for. Lembrando, todo portal que se abre de oportunidade, o dragão aparece. E o dragão é o quê? É o cara que vai chegar à situação para te derrubar. O quanto você está disposto a compreender isso, né? Você pega o livro Espírito do Guerreiro, Portões de Fogo, de Steven Pressfield. Ele fala dos espartas, né? Sabe como que os espartas eram escolhidos para a guerra, cara? Por suas mulheres. Olha isso. Pelas mulheres mais fortes, porque as mulheres tinham que estar preparadas para perder os seus maridos e seus filhos. Se eu pego uma mulher que é despreparada para isso e perde marido e filho, ela pira. Se ela pira, toda a cidade da Grécia, lá dos Espartas, iam morrer. Entende? Aí perguntaram para o Leônidas, cara, como é que você escolhe? Eu escolho pela força das mulheres. Olha que legal. Você tem uma ideia, como é que eles escolhiam a criança ali que ia sobreviver, né? Até os 7 anos, se você tinha um corpo físico de atleta, de guerreiro, você ficava. Fora isso, você ia ser deixado nas montanhas para os lobos. Uma criança de 7 anos já era tirada da mãe, tá? Lá na cidade lá os espartanos, né? Tirava a criança e colocava ela em treinamento até os 18. Um dos treinamentos era essa criança correr 16 quilômetros com água na boca, sem cuspir nem engolir. Olha isso. Uau. Entende? Cara, o livro até uma ideia agora, Alexandre, para minhas aulas, cara. Aí, ó, não é? Você me deu até uma ideia para minhas aulas. Porra, cara, assim, a gente sempre aprende nas lives. Eu gostei dessa, vou anotar. Não é? Não nem está aqui o livro, cara. Mas lê esse livro, cara, você vai gostar, né? Igual lá na guerra, a guerra é assim, ó, enquanto você está aí dormindo, enquanto você está aí com medo, enquanto você está aí protelando, tem alguém desenvolvendo alguma coisa para destruir o seu negócio. Anteontem, no comportamento de negócio, eu coloquei uma frase para a equipe, né, finalizando a turma, foi o seguinte: construa agora algo que possa te destruir. Como assim? Constrói alguma coisa agora, algum serviço que pode destruir o seu. Porque se você não construir, alguém vai construir, cara. Alguém vai construir. Entende? Então, se você já construiu, você já botou o escudo, porra. O seu xará aqui, o coach Alexandre, pediu para você repetir o nome do livro. Espírito de Guerreiro, de Steven Pressfield. Espírito de Guerreiro. E tem uma outra pergunta também, que é... O Espírito do Guerreiro. O Espírito do Guerreiro. Fale um pouco do que você acredita de como vai ser o mercado após essa quarentena, no geral. O mercado, cara, sabe como é que vai ser? O mercado vai ser de vencedores e perdedores. Ponto. Quem você quer ser? É o vencedor? Começa agora. Entende? Tá todo mundo esperando acabar a pandemia. Quer acabar, pô, já acabou há muito tempo. Entende? Dentro de vocês, ele vai começar a agir. Entra numa situação que você não se envolva nela. Se o problema está lá, não vai até ele, não. Você compreendeu que ele está lá, mas não vai até ele, não. Começa a fortalecer agora os seus pilares para quando acabar indiretamente, você já está na frente para ajudar pessoas e não na frente para menosprezar pessoas. Né? Vai se sobressair aquele que puder ajudar o maior número de pessoas. Com isso, você vai ganhar dinheiro. Né? Porque eu não posso me destacar. O que é o destaque? O destaque é alguém tem que se fuder e eu vou crescer. Não, brother. Você tem que acordar todo dia para o que é belo, bom e justo. É fazer o plano do todo, cara. No mundo materialista que a gente vive hoje, cara, isso é uma loucura. Você pega esse livro aqui para você ter uma ideia, Daniel? Esse aqui, ó. Pete Sofia, Os Mistérios de Jesus, tá? Por comentário de Helena Blavatsky. Tem que ser esse aqui. O que esse livro fala? O Jesus comenta assim, lá embaixo são os mortos-vivos que vivem pela matéria. Entendeu? É todo mundo vivendo pela matéria, por isso que está essa desconexão. Cara, vai para o plano do todo que as coisas chegam. Mas é um assunto que no mundo material egocentrista que a gente vive, é quase incompreensível um assunto desse, né? Uma coisa que estou estudando, o livro tibetano dos caras, isso aqui é sensacional. São conexões, que você tem uma ideia, tem bilionários aí que estudam isso, cara. E a massa não, a massa só estuda consumismo.
Você vê pessoas hoje aqui no Brasil com um iPhone de R$ 5.000 na mão, 7.000, mas as pessoas não sabem planejar a sua vida financeira, cara. Não sabem colocar um projeto em prática. É o É ter, verdade. né? E não o ser. Você tem que ser para ter, porra. E para colocar o projeto em prática, como a gente falou, tem que se munir de conhecimento, tá? Arrumar ferramentas para que essas É. ideias, esses planejamentos sejam colocados realmente em prática. O Ronaldo Ribeiro fez um comentário aqui: quem chega primeiro bebe água limpa. Pensamento positivo, essa é a realidade, com certeza. O pastor Cláudio Duarte, você falou um negócio interessante sobre estar ou não na pandemia. O pastor Cláudio Duarte, ele sempre daquele jeito dele, ele falou um negócio interessante, que na época da crise que teve no Brasil, uma crise financeira, alguma coisa relacionada ao período da Dilma Rousseff, enfim, um amigo dele chegou para ele: nossa, mas e essa crise, hein? Como é que você está conseguindo, né, suportar essa crise? Aí o pastor Cláudio Duarte falava: que crise não? Que crise? Não estou sabendo de crise não. Nossa, essa crise aí do Brasil. E o pastor Cláudio Duarte falava: não, mas eu escolhi não participar da crise. Entendeu? Ou seja, ele Então não foi até o problema, velho. ele não foi até o problema, é o mindset. É. Então, é claro que todos nós estamos sendo, de certa forma, obrigados a ficar em casa. Muitos, né? Não todos, mas os comércios estão fechados. Mas eu posso te dizer que eu não estou, como você bem falou, procurando o problema da pandemia. Eu estou aqui, né, fazendo meu trabalho, desenvolvendo coisas novas, para realmente poder sair na frente quando essa crise, esse período Porra, acabar. Daniel, falaram assim, né? Tem uma estatística aqui que Alexandre, 600 temos mil. mais 5 minutos só, tá? Tá, tem uma estatística do Sebrae, um estudo, né? Hoje até mais empresas. 600 mil empresas faliram no Brasil. 9 milhões de pessoas foram mandadas embora. Os caras só lançam notícia ruim. Cadê a galera mostrando o tanto de projetos que nasceram? Né? De pessoas que estão ganhando dinheiro, estão ajudando pessoas. Isso eles não mostram. Sabe por quê, brother? Os 6 principais medos do ser humano, de acordo com Napoleão Hill, é medo da pobreza, medo da doença, medo da velhice, medo de perder o amor de alguém, medo da morte. E tem mais um que eu esqueci. Ok? Nesse momento nós estamos com medo da doença, medo da pobreza e medo da morte. O que o medo gera? Recuo. Hitler já falava: deixe seu povo burro, com medo e com fome, que seu governo sempre será forte. Burro, com medo e com fome, que o seu governo sempre será forte. Cara, depois da aula de filosofia que a gente tem na Nova Acrópole, uma vez o professor falou assim: gente, acabou a aula, lembrando, essa aula de hoje não existiu. Ou seja, o mundo não existe, cara. Acho que Platão falava isso. Cada um tem o seu mundo. É tudo ilusão, cara. A gente vive num mundo que a gente cria as coisas. Eu dou forma para o problema. Se chega uma situação e eu dou forma para ele, eu vou compreender de um jeito. Esse cara aí compreendeu de outro. Entende? Se eu dou forma para uma coisa e aumento o volume e intensidade dela para negatividade, eu vou ter uma vida sofrida. Se chega um problema, eu deixo ele lá e compreendo e falo: cara, eu sou eu, por um problema. A minha missão de vida aqui é conexão com todo e não com aqui embaixo. As coisas começam a acontecer. Compreende isso? Mas é um assunto complexo, cara. É complexo falar sobre isso, tá? Muito Alexandre, eu complexo. queria fechar com 2 perguntinhas rápidas, tá? Para a Manda. gente, a resposta também o mais resumida possível por causa do nosso tempo. Qual a importância de criar outras formas de comunicação nesse momento? Nós já falamos um pouquinho das redes sociais, da importância das redes sociais, mas qual a importância de criar outras formas e canais, não só formas, canais de comunicação, para que nós possamos fidelizar o nosso cliente, independente do negócio que nós estejamos? Seja desenvolvendo encontros, vamos dar um exemplo, eu vou dar um exemplo de academias, porque é o meu ambiente. Seja desenvolvendo encontros mensais, trazendo palestrantes, como você bem citou, oferecendo uma inovação para o cliente. Você acha que isso, a atratividade de englobar também a questão familiar, é um potencial fidelizador de clientes? Por exemplo, Claro, pô. eu tenho uma aluna e eu vou desenvolver planos ou pacotes ou ofertas que irão agregar o marido, os filhos, o pai e a mãe, porque isso, na minha visão, é um grande potencializador, é um canal de fidelização de clientes, quando você consegue englobar a família. Então, qual é a visão que você pode passar para a Cara, gente dessa importância? semana passada,
foi semana passada, passado ou retrasado, eu fiz uma live na academia Nado Livre, de Ribeirão Preto. Sabe o nosso assunto? Que foi para os pais o desafio na criação de filhos. A gente levou uma coisa nova, entende? Semana passada, eu e a Amanda, semana passada retrasada, ministramos um curso sobre compulsividade e ansiedade no emagrecimento. Falando na atividade física, falando das questões comportamentais. Ontem eu dei um curso falando sobre o karma na vida profissional, financeira e pessoal. Eu vou até repetir esse curso semana que vem. Quem quiser, manda o link, um direct que eu mando o link. É atuar nos fatores biopsicossociais, aumentar os canais de comunicação para a vida do cliente, não para somente o que você vende para ele. Nesse momento, o cara quer treinar, o cara quer comer menos, a mulher quer emagrecer, quer ter menos ansiedade, menos compulsividade, menos depressão. Menos depressão, não, tirar essa depressão dela. Então, quando a gente estuda um contexto do ser humano, a probabilidade dos canais de comunicação ampliam. Quando eu sou assim, ó, os meus canais de comunicação vão ser restritos. Eu não sei mais o que falar. Aí chega o personal e fala comigo assim, cara, eu não sei o que eu faço. Tá todo mundo treinando aula. Estuda que ninguém estuda, porra. Aí chega um psicólogo, cara, como é que eu faço? O pessoal começou, cara, estuda que ninguém estuda. Entende? Leva o que ninguém está levando. Seja mais do que um psicólogo, mais do que um fisioterapeuta. Seja um ser humano. Tira o rótulo, as máscaras, que a luz aparecerá. Enquanto você estiver na caverna, cara, achando que você é aquilo, você vai entregar só o que você sabe. Entende? Obrigado pela resposta, Alexandre. Vamos, infelizmente, encerrar a live agora. Queria agradecer, meu brother, por toda a parceria, toda a disponibilidade aí que você sempre, a predisposição aí que você sempre mostrou para agregar e participar dos meus projetos também. Fico muito feliz com essa confiança. Queria agradecer a presença da galera aí na live também, aqueles que também vão assistir no futuro próximo. Agradecer a participação. Vem cá, Heleninha. Dá tchau aqui para todo mundo, já que você apareceu no meio da live. Dá tchau. Dá tchau. Mas obrigado, Alexandre. Obrigado aí por tudo, cara. Obrigado a você, Daniel. Estou à disposição. E precisando, a gente pode marcar uma outra e outro assunto. Beleza, com certeza a gente vai combinar. Galera, valeu, obrigado. Um ótimo fim de semana. Daqui a pouco a live está no meu canal do youtube.com/Daniel Personal. Vocês encontram todas as lives lá. Grande abraço, valeu. Valeu. Olha o Daniel Barber aí, ó. Eu fui lá nele. Já cortei esse cara.